seguimento à ordem de Cristo, de irmos por todo mundo e pregar o Evangelho. E todos aqueles que aceitam o Evangelho, uma linda revelação da pessoa de Cristo, e tomam a íntima decisão de que Jesus unicamente será o Senhor e Salvador de sua vida, essas pessoas declaram publicamente esta decisão por meio do batismo. E hoje nós vamos ter o batismo de pessoas muito especiais. Eu quero convidar aqui um cordeirinho que faz parte do rebanho do Senhor Jesus, o Tiago, juntamente com a sua mãe Florence. Ele que nesta manhã é o primeiro a ser batizado. E você está feliz, Tiago? Deus te abençoe. Já andou ali se emocionando. Há coisas que marcam a nossa vida, não é? Eu entendo que esse momento marca de forma inesquecível a vida do Tiago, da Florence, do Robin e toda a família. Louvado seja Deus por isso, amém? Pai, obrigado, Senhor, pelas noites, pelos dias, pela maneira carinhosa, paternal, como tens cuidado do Tiago, até este momento tão sublime que já estava nos teus planos e também, Senhor, em tua agenda. Nós somos testemunhas de sua decisão ao lado de Cristo. E por isso, como ministro do Evangelho, eu tenho a honra de selar a fé do Tiago em Cristo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é bom quando você, na igreja, forma uma rede de amizades. E o Tiago é muito amigo do Léo, a ponto de permanecer aqui na escada para ver o batismo dele. E queria ser batizado juntamente com ele. E hoje nós também temos o Léo entregando a vida a Cristo. E louvado seja o Senhor pela sua decisão, Léo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome na vida do Léo, e enaltecido sejas pelos anjos, pela grandeza do teu amor, pelas manifestações do teu cuidado em favor do Léo. Temos, ó Deus, a grata satisfação de vê-lo seguindo os passos de Jesus. E conforme a sua expressão de fé, a semelhança do Tiago, o Léo também vem declarar publicamente que quer seguir a Cristo, custe o que custar. E como discípulo de Jesus, neste momento, eu tenho o prazer e a alegria de batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai logo para cá. Vamos tirar uma foto aqui.
Vocês vão ter agora uma grande surpresa. Muitas vezes nós encontramos pessoas aqui na igreja. Você fica surpreso ao vê-las entregando a vida a Jesus. Eu quero convidar agora geração 148, o jovem Orly, que neste momento será batizado. Deu um tremendo banho de surpresas, é lógico, no paizão, que não mediu a distância. De Curitiba a Porto Alegre são quantos quilômetros? 700 quilômetros. O que é isso? Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso quando se ama? O pai está com os olhos revelando que não dormiu a noite, mas quando a gente faz por amor, não tem outra. Louvado seja Deus pela tua decisão. Cristo seja honrado por isso. Mas paciência, a igreja toda, Orly. Muito bem. Aqui nós temos a geração 148 contigo. Tua segunda família. Isso aqui evidencia como o amor de Cristo transborda na tua vida por meio deles. E vê se chora, derrama pelo menos uma lágrima. Deixa eu falar mais um pouquinho para ver se você chora. Muito bem, Deus seja louvado. Pai, é com muita alegria que realizamos o batismo do Orly. Batizar sorrindo é uma expressão de muita satisfação. E ao vê-lo aqui neste tanque, declarando publicamente a sua fé em Cristo, nós nos alegramos, juntamente com ele e toda a geração 148, esta linda juventude aqui da igreja. Peço, Senhor, que o Orly continue sendo amparado e abençoado por Ti. Oro em seu favor, oro em favor de seus planos e projetos e de sua vida, a fim de que pela Tua graça, a cada dia ele esteja mais e mais próximo de Cristo. Conforme sua profissão de fé, não tenho outra alternativa a não ser expressar a alegria de batizá-lo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o abraço molhado mais esperado. Vamos tirar uma foto aqui, por gentileza. Deus continue te abençoando. Queridos, Orly, deixe de ser curioso. Vai ter um vídeo, é verdade. Eu estava esquecido desse vídeo. De hoje que o Lael me aponta o vídeo, pastor. Vamos assistir ao vídeo. Oi, Orly, oi, igreja. Estou aqui para te agradecer pela pessoa maravilhosa de fé, pela tua importância dentro da jovem, especialmente dentro da escola sabatina. Sabe que é uma pessoa fundamental, né? Seus comentários na classe às vezes fazem toda a diferença. Deus possa te abençoar nessa nova decisão da tua vida, que tu possa caminhar cada vez mais para perto de Cristo. O pessoal está dizendo aqui que não sai daqui enquanto não passar. Oi, Orly, oi, igreja. Estou aqui para te agradecer pela pessoa maravilhosa de fé, pela tua importância dentro da jovem, especialmente dentro da escola sabatina. Sabe que é uma pessoa fundamental, né? Seus comentários na classe às vezes fazem toda a diferença. Que Deus possa te abençoar nessa nova decisão da tua vida, de que tu possa caminhar cada vez mais para perto de Cristo, e no que tu precisar pode contar com a gente. Beijo. E aí, Piá, tudo bem? Deus te abençoe, cara, nessa decisão que você escolheu de seguir e estar ao lado dele, se batizar agora.
e que você possa continuar sendo essa pessoa que você é, alegre, feliz, que sempre pronto a ajudar seus amigos, e que Deus te abençoe. E iniciando uma nova vida, que Deus te abençoe, te dê forças e que tu possa estar junto com todos os jovens lá no céu. E Pia, tudo bem? Estou muito feliz que tu vai te batizar, que Deus possa te abençoar muito, continue te abençoando, que tu sempre continue essa sua parceria que tu é, sempre pronto para ajudar com o pessoal e tal, que tu possa estar cada vez mais feliz perto de Deus. Não pode pegar, tá? Um beijão da jovem. Prazer estar aqui podendo deixar essa mensagem para ti nesse dia tão especial, que é um dia único na vida da gente, quando a gente publicamente se dedica a Jesus. E tu sabe que tu faz parte da minha família, eu faço parte da tua família, e para mim é um prazer mesmo te deixar esse abraço público e te... Opa, peraí, agora de Piá, tu vai estar sendo batizado guri. Seja bem-vindo mais uma vez nessa reunião de amigos, que olha, Deus possa te abençoar cada vez mais nesse trajeto. É o nosso desejo. A gente queria deixar aqui uma mensagem para ti. A gente se conheceu há pouco tempo, mas já deu para criar um laço aí de amizade, de irmão. E a gente queria deixar aqui nesse momento aqui um grande abraço, dizer que a gente está muito feliz pela tua decisão, pelo teu rebatismo, e que a gente está sempre aqui quando precisar de um apoio, de um amigo, a gente está sempre aqui do teu lado. Bom, Ali, parabéns pela tua decisão e muito obrigada por ser esse amigo que tu está sendo para nós, tanto para mim quanto para o Mateus. E vamos lá, vamos junto pro céu. Grande Osni! Tá, brincadeira. Eu não seria eu mesmo se eu não fizesse uma zoadinha contigo nesse momento, né, Orly? Então, parabéns aí por tudo que você vai fazer aí, uma baita decisão. Muito bem, que pena não poder estar aqui contigo nesse dia tão especial, mas quero te dizer que a gente vai estar aqui, qualquer coisa, para te apoiar, o que tu precisa para essa tua decisão. É isso aí. Eu já conheci gente maluca nesse mundo, mas, cara, tu é doido. Mas, apesar disso tudo, essa decisão que tá tomando é uma decisão muito importante e muito boa, por sinal, porque o melhor momento da nossa vida como cristão é esse momento do batismo. E agora que você está tomando essa decisão pela segunda vez, aproveita que esse momento não tem como. Isso aí, pelo menos uma decisão certa na vida, Orly! No final das contas me deixaram fazer o selfie! Ô meu, parabéns aí, ó, a galera toda te desejando aí, que todo mundo vai junto pro céu, cara. Ô, Mateus, Orly, é o preço de fazer piada com os outros, é o preço de ser amado pelos outros, só dá nisso. Deus te abençoe, louvado seja o Senhor. Queridos, nós vamos ter agora, vocês permaneçam aqui. É o seguinte, Jesus te ama. Amados, nós vamos ter agora o batismo, não é do Tossim por gentileza, nem tão pouco do Thompson. Essa dupla moderna de discípulos de Cristo trabalharam movidos pelo Espírito Santo e conduziram um mexicano muito querido e amado, Carlos Ferreira Pérez. É isso mesmo? Isso aí mesmo. Tá. O Carlos teve uma experiência linda com Jesus. Confesso para vocês que quando o visitei, ouvi o seu testemunho, eu via a mão de Jesus sobre o ombro dele o tempo todo. Me lembro às vezes ali, Carlos, à porta, quando você me cumprimentava, e eu vi umas voltas assim, sabe, umas coisas no seu pescoço, e aí eu entendia como aquilo ali tinha significado para ti, né? E só quem usa é quem sabe.
e outras coisas mais que evidenciam o triunfo do amor de Cristo em tua alma. Eu te confesso que é com satisfação que nós temos hoje o prazer de testemunhar que a cruz não foi em vão. Louvado seja Deus pela forma como Ele tocou no teu coração, alcançou a tua vida, no momento em que você estava no vale de depressão, de angústia e sem esperança. E Deus então manda 2 emissários seus, 2 instrumentos seus, que são teus amigos. E eu tenho a satisfação de participar desse momento. Mas louvado seja Deus pela forma como eles foram usados e como o Espírito Santo trabalhou no teu coração. Vamos então para o batismo? Pai nosso que estás nos céus e em nossos corações, por meio do teu Espírito, louvado sejas pela fé dos santos, que vibra em cada um dos nossos corações. Louvado sejas pela luz da tua palavra e pela maneira como usaste o Thompson e o Tocim para compartilhar a palavra da vida com teu querido filho Carlos. Nós nos regozijamos, nos alegramos demais ao ver o seu testemunho, o seu ato de fé na pessoa, na palavra e no poder de Jesus. E por isso, como ministro do Evangelho, tenho neste momento tão sublime, tão significativo, batizar o Carlos, conforme a ordem do Mestre, em nome do Pai, o Todo-Poderoso, de teu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor, e do Espírito Santo, nosso Consolador, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, eu pedi, Carlos, ao Tocim e ao Thompson, a dupla TT, que compartilhasse com a gente a sua experiência. Eu quero nesse momento que a igreja conheça um pouquinho do que Jesus fez em teu coração. Amém? É impressionante como Deus trabalha com as pessoas. O Carlos estava passando por um vale de dificuldades, e a maneira que Deus o achou, a maneira que Deus o tirou de lá, é uma história maravilhosa. A maneira que Deus reescreve a vida das pessoas. E o Thompson vai nos ajudar, Thompson, a compartilhar como se deu esse processo. Mas a primeira investida que Deus usou, pastor, foi a TV e a Rádio Novo Tempo. E depois foi a igreja aqui. O Carlos começou a ter uma empatia pela nossa igreja e pela palavra de Jesus ao ouvir a Rádio Novo Tempo na voz do pastor Hamilton Menezes. A cada manhã ele ouvia ali aqueles momentos e sentia paz no seu coração. E um dia decidiu procurar uma igreja adventista e procurou a igreja adventista central de Porto Alegre. E foi num sábado lá, mas ele mora aqui próximo à nossa igreja e procurou uma igreja mais próxima e encontrou a nossa igreja. E a partir daí ele, um dia, entrando na igreja, o Marcos, que era no Ministério da Recepção, o direcionou até a nossa classe, a Escola Sabatina, e ele sentou bem à minha frente. Naquele dia eu estava passando a lição da Escola Sabatina, e tudo que nós falávamos, ele procurava na Bíblia, e ao meu ver, que não conhecia, parecia ser um adventista. E o Tossi, que não perde momento, percebeu que não era adventista, e perguntou: você está estudando a Bíblia? Eu disse: olha, não estou estudando a Bíblia. Você quer estudar? Eu quero estudar.
Eu estava sentado, a gente tinha acabado o momento da classe da escola sabatina, estava no culto, o Tocinho foi até ao meu lado e falou assim: Thompson, vamos estudar a Bíblia com ele? Vamos. Terça-feira. E a partir daí, todas as terças-feiras, nós estudamos a Bíblia com o Carlos. Interessante que alguns estudos bíblicos você estuda a Bíblia e vai aos poucos ensinando e convencendo a pessoa, mas com o Carlos não foi necessário. No primeiro batismo, se eu quero batizar, eu já dizimo. Eu já estou guardando sábado. Então foi um estudo bíblico fácil para nós fazermos, porque ele já conhecia muitas verdades e já praticava sábado após sábado. E quando chegou o final do estudo, ele falou assim: olha, eu quero me batizar no dia do meu aniversário, no dia 16 de novembro. Pronto. Senhores, me dê só licença aqui um instantezinho, porque eu tenho que correr para poder ainda pregar. Tira o microfone. Tira o microfone. Que é o meu aniversário. Tiraram o microfone já? E pastor, não deixe para depois. Não, pode deixar. Batizar está decidido? Pode deixar, só tira isso aí. Batiza rápido. Tiraram aí? Antes, então sabe o que vai acontecer amanhã ou depois. Então é o seguinte, me ajuda aqui. O batismo dele para hoje. Então é uma pessoa que nos dá alegria de vermos aqui integrando sua vida a Cristo e que mostra que uma igreja, desde a sua recepção, a escola sabatina, que amou o Carlos, que cada um fez a sua parte e que hoje estamos felizes pela sua entrega. Esperança está embaixo, orando por ti. Estava lá na cruz todo o simbolismo do pecado e rejeição. Estava impresso todo o jugo e toda a humilhação. Estava exposta a vergonha e difamação. Estava lá na cruz o insano e a loucura. Quem quisesse olhar a derrota estampada, sangue e dor, o fim da salvação, o julgamento sem perdão. Mas é na mesma cruz que o fim encontro eterno, e nessa mesma cruz justifica-se a vida. Por meio dessa cruz foi possível alcançar a Deus, suplicar perdão e encontrar a paz. Ainda que o mundo se esconda nessa escuridão, acredite no que ouvi na cruz. O mundo não pode apagar o que a cruz nos deu: esperança. Esperança. Esperança no Filho de Deus.
estava lá na cruz, o último cordeiro a se sacrificar, dar seu sangue no altar para perdoar todo aquele que quiser aceitar. E nessa mesma cruz é nascida a esperança que vai acompanhar todo aquele que hoje sofre por meio dessa cruz. Todo homem pode esperar a salvação que virá de Deus. Ainda que o mundo se esconda nessa escuridão, acredite no que houve na cruz. O mundo não pode apagar o que a cruz nos deu: esperança. Esperança. Esperança no Filho de Deus. Venceu a morte que eu iria pagar. Seu sacrifício me envolveu, me libertou. Ainda que o mundo se esconda nessa escuridão, acredite no que houve na cruz. O mundo não pode apagar o que a cruz nos deu: esperança. Esperança. Esperança no Filho de Deus. Me sinaliza aqui. Muito bem. Hoje, um dia de festa espiritual. Nós estamos exatamente nos preparando para ouvir a palavra. E apesar do horário avançado, nós vamos pregar. Amém? Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no meio deles. E nós cremos na presença de Cristo. E que sejamos, nesse instante, alimentados pela sua palavra. Queridos, eu tenho uma pergunta crucial para fazer para você. Eu não sei se você me ouviu direito, mas eu tenho uma pergunta crucial para você, somente uma. Mas atente para a palavra crucial. E essa pergunta é a seguinte: de fato, a quem você está seguindo? Por favor, pare e reflita sobre isto. Porque, na realidade, a sua resposta revelará quem de fato é Jesus em tua vida. Quem de fato você está seguindo? Você pode ser membro da igreja há 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo,
quem sabe há 2.300 tardes e manhãs, e está na situação que nós apresentaremos daqui a alguns instantes. Eu quero que você, nesse momento, se concentre em Jesus e em você. E faça uma avaliação. E veja de fato, segundo o teu coração, a quem você finalmente está seguindo. Estaria você seguindo de fato a Jesus? Está você seguindo a si mesmo dentro de uma visão pós-moderna? Está você seguindo o mundo? Quando nós falamos em seguir a Cristo, nos vem a pergunta: por que é tão importante seguir a Jesus? Alguém aqui pode me responder essa pergunta? Por que é tão importante seguir a Jesus? Por quê? Alguém diz porque Jesus é tudo. Paulo também faz esse mesmo comentário. Mas, queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Pedro disse em Atos 4,12: em nenhum outro há salvação. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por que é tão importante seguir a Jesus? Porque somente Ele, olha por favor para mim, somente Ele, não há outro, somente Ele pode te dar a vida, pode te dar a verdade e pode te dar a vitória. E aqui está um tripé perfeito para uma existência plena: vida, verdade e vitória. Você só encontra nele, Jesus Cristo, e Ele é tudo. Vocês concordam com isso? Então, amados, por favor, entendamos. Você não foi chamado para fazer parte de uma linda igreja. Você foi chamado para seguir a Jesus. E isso tem implicações extraordinárias. E nós não podemos, de forma nenhuma, brincar de igreja. Nós temos que levar a sério esse Cristo maravilhoso que deu a vida por mim e por ti. Nós temos que levar a sério a pessoa de Jesus como nunca em nossa vida. Por isso eu entendo que como nunca, queridos, por favor, se não estiver funcionando, me passa, por gentileza. Como nunca, siga os passos de quem? De Jesus. Nunca inverta o Salmo 23. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor. Nunca diga: o pastor é o meu Senhor. Não cai nessa de ministério baseado no homem. Igreja baseada no homem. Não cai nessa. Nós temos que estar baseados e fundamentados na rocha que é Jesus Cristo. E eu entendo que seguir os passos de Jesus, e se você concorda, diga amém. Ao meu ver, queridos, é o mais importante projeto da sua vida. Me apresente hoje um projeto mais importante para a tua vida do que seguir os passos de Jesus. Onde você vai parar se você não seguir a Jesus? E onde você vai terminar se você seguir a Jesus? Faça uma retrospectiva. Depois faça uma prospectiva. E me responda esta pergunta. Olhe para trás e veja pessoas de sua família. Veja pessoas da sua igreja que já não estão mais entre nós. Onde essas pessoas foram parar? E quem fez a diferença em seu destino? Foi ou não Jesus, o autor da vida? Sim ou não? Claro que sim. Agora, por favor, existem 3 tipos de pessoas. E veja se de alguma forma você se encaixa em alguma delas. 3 tipos. O primeiro tipo é aquele que não quer seguir a Jesus. E o que eu acho lindo é o nível de respeitabilidade de Cristo. Você não quer me seguir?
não vou dizer que está tudo bem, mas eu te respeito. Esse é o Jesus que eu conheço. Por isso o Evangelho é sugestão divina para a humanidade. Você não é obrigado. Por isso eu fico encantado com o cristianismo, que diferente do islamismo, você é obrigado a fazer as coisas. Isso não funciona com Cristo. No cristianismo, você decide. Amém? Então há aqueles que decidem não seguir a Jesus. Há aqueles que decidem seguir a Cristo. E eu estou, nesta igreja com várias pessoas não, vocês todos, de alguma forma ou de outra, decidiram seguir a Jesus. Tudo bem. Agora a questão é a seguinte: você está seguindo a Jesus de longe ou de perto? Pastor, o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Eu vou te dizer por quê. Abra o compêndio de Deus, Bíblias abertas. No Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54. E veja o que a palavra nos fala. O texto bíblico assim nos diz: então, prendendo-o. Lucas 22, verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa de quem? Do sumo sacerdote. Agora veja o que aconteceu com Pedrão. Pedro seguia de quê, queridos? De longe. Quando uma pessoa segue a Jesus de longe, é porque ela não está querendo se comprometer publicamente com a decisão que fez ao lado de Cristo. Ela não está querendo assumir as implicações e as consequências da sua relação espiritual com Cristo. Nesse momento, Pedro não estava disposto a pagar o preço do discipulado. Pedro não estava disposto a amar a Jesus até as últimas consequências. Estou nesse momento falando para alguém que por enquanto, por um ou outro motivo, não está disposto a seguir a Cristo até as últimas consequências. Estou falando nesta manhã para jovens que não assumem a sua identidade espiritual publicamente. Estou falando para pessoas que não testemunham e não afirmam e não assumem a sua fé publicamente em Cristo. Isto significa seguir a Jesus de quê? De longe. Eu não sei exatamente qual era a distância, mas a Bíblia diz que era o quê, queridos? De longe. E quantas vezes em nossa vida nós corremos o risco de não termos a disposição de amar a Jesus até as últimas consequências, de sermos totalmente dele, queridos. E aí vivemos um evangelho e um cristianismo superficial, caracterizado pela negligência, pela indiferença, pelo materialismo, pela infidelidade. Pedro seguia Jesus de longe. Mas a Bíblia nos mostra que havia uma outra pessoa com Pedro. E essa pessoa, numa postura diametralmente oposta à de Pedro, assumiu a sua decisão publicamente. Por favor, abra mais uma vez o compêndio de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 15 e 16. Evangelho de João, capítulo 18, versos 15 e 16. O texto bíblico nos revela que Pedro não estava sozinho. Pedro estava acompanhado com outro apóstolo. E quem era ele? João. Verso 15. Simão Pedro e outro discípulo, como autor do evangelho, ele não cita o seu próprio nome, seguiam a Jesus
eram membros da mesma igreja. Os dois faziam parte do Ai Jovem de Jerusalém. Frequentavam a mesma igreja, só que um seguia Jesus de longe e o outro seguia Jesus de perto. Veja o que o texto diz, queridos. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com quem? Com Jesus. Ele não seguiu a Jesus de longe. Ele entrou na casa de Caifás com Jesus. Você tem que entrar na igreja com Jesus. Você tem que entrar na empresa onde você trabalha com Jesus. Seguindo a Jesus de perto. Assumindo publicamente que você é mais Cristo, que você ama Jesus, que você está disposto a assumir, sabe, até mesmo a implicação de uma morte, se necessário for. João, de forma diametralmente oposta de Pedro, seguiu a Jesus de perto e entrou com Jesus na casa de Caifás. Mas a Bíblia ainda diz: Pedro, porém, ficou de fora. É o que acontece com quem segue a Jesus de longe. Fica quê? Fica de fora. De alguma forma. E Pedro ficou de fora. Junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para o quê? Para dentro. E mesmo sendo conduzido por João para dentro de casa, ainda assim dentro da igreja, Pedro manteve distância intencional de Jesus. Estou preocupado nesse momento. Sinto, queridos, que cada vez mais nós estamos nos distanciando de Jesus. Nós não oramos mais como deveríamos orar. Sim ou não? Ou é só impressão minha? Quando foi que seu filho viu você de joelhos, orando a Deus, ou com a Bíblia aberta? Quando foi que Deus te viu? Eu chego à conclusão de que nós não amamos as pessoas como elas precisam ser amadas. Isso acontece ou não? Por favor, vamos fazer uma reflexão. Nós não oramos mais como deveríamos e não amamos as pessoas como elas precisam. Não servimos a Cristo. Está aqui a praça da igreja. Essa praça, eu entendo que ela é da igreja. E nos domingos pela manhã, quando convidamos as pessoas para cuidarem da praça, elas preferem fazer outra coisa. Nós não estamos servindo a Jesus como o mundo precisa ver. Nós não estamos nem mesmo nos envolvendo com as coisas de Deus, como Ele desejaria que nós nos envolvêssemos. Queridos, nós não estamos cuidando da nossa família, nós não estamos cuidando da nossa própria vida, do nosso próprio corpo, como o Evangelho recomenda. Se está acontecendo contigo, se de repente você chega à conclusão de que isso está acontecendo com você, faça uma pergunta. Em seu lugar, o que Jesus faria? Suponhamos que nesse momento, Jesus se manifestasse visivelmente a você também, e a você. E Ele se manifestasse, Robin, de tal forma
que você pudesse olhar nos olhos de Jesus. E Jesus então pegasse em sua mão, olhando nos seus olhos, o que você estaria disposto a fazer para melhorar a tua vida por causa de Jesus? Querido, se pelo menos a gente se preocupar com a gente mesmo, já será um grande passo. Como vamos nos preocupar com os outros quando, lamentavelmente, nem conosco estamos nos preocupando do ponto de vista espiritual? Então, por favor, ao olhar a situação do mundo, ao olhar a situação da vida, ao olhar a situação do teu coração, você não é capaz de derramar uma lágrima? Uma lágrima. Quando você derramou pela última vez uma lágrima diante de Jesus? Uma lágrima. Quando você se sensibilizou na presença de Cristo e olhou nos olhos dele e entendeu que não poderia continuar vivendo do jeito que você está vivendo? Quando foi que isso aconteceu pela última vez? Vamos refletir sobre a nossa vida. Jesus nos diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, abra o compêndio de Deus, Lucas capítulo 9, verso 25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a quem? A si mesmo. Causar dano a si mesmo. O que eu estou pedindo hoje é que você não caia no erro do Pedro, de pensar que esse mundo e essa vida é tudo o que te resta. Onde nós vamos parar se continuarmos pensando? Por favor, me responde. Pastor Ricardo Espada, me responde. Onde nós vamos parar se a semelhança de Pedro continuarmos pensando que esta vida e este mundo é tudo que nós temos? Pedro estava pensando que este mundo e esta vida era tudo que lhe restava. E isso acontece quando você infelizmente não entende que Jesus está acima da vida e acima deste mundo, que Jesus é mais, que Jesus é tudo. Quando você compreende que Jesus é mais e que Jesus é tudo, você então passa a entender o que Pedro passou a entender. Aquele Pedro que seguiu a Jesus de longe, veja a transformação que ocorreu em seu coração a partir do momento que ele teve a compreensão de quem é Jesus. Veja o que ele recomenda. Mais uma vez, Bíblias abertas. Abra, por favor, em 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Aquele Pedro que seguia Jesus de longe. Veja o que ele então agora recomenda. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Porquanto, para isto mesmo fostes o quê? Chamados. Eu quero ouvir a igreja. Para isto mesmo fostes o quê? Chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso, deixando-vos exemplo para o quê? Para seguirdes os seus passos. Por favor, acompanhe comigo. Se você substituir seus por seis, encontrará o quê? Eu não vi, igreja. É só mudar o U pelo I. Se você substituir seus passos por seis, encontrará os passos que precisa dar para seguir a quem? A Jesus. E que passos são esses que nós precisamos dar para seguir a Jesus? Pedro descobriu esses 6 passos. Primeiro passo, a oração. Nós temos que ter uma vida de oração e entender que a oração é a respiração da alma. Segundo passo,
o amor como estilo de vida. Pedro entendeu que não poderia seguir a Jesus sem amá-lo. Principalmente quando Jesus o perguntou: Pedro, tu me amas? Mais do que nunca ele entendeu que o Evangelho é amor. E que não dava para seguir a Jesus amando mais a si do que a Ele. E Pedro passou a ter o amor como estilo de vida. Queridos, que nós tenhamos, pela graça de Deus, o amor como estilo de vida nesta igreja. Ainda que não sejamos perfeitos, mas que dentro da perfeição de Cristo, nós estejamos completamente amparados, consolados e fortalecidos. Terceiro passo, o passo da fé. Pedro entendeu que não poderia seguir a Jesus sem crer em sua pessoa, em sua palavra, em seu poder, em suas promessas, em seus planos para a sua vida. A Bíblia diz: o justo viverá de fé em fé. Não tem como você seguir a Cristo sem crer nele. Não tem como. Nós precisamos crer em Jesus como nunca. E esta fé é uma decisão que você toma no seu coração. Você toma a decisão de crer, de acreditar em Jesus como teu filho, uma criança acredita em ti. É simples assim. Ainda que seja difícil, mas é simples assim. Crer é simples. É difícil, mas é simples. E você precisa então entender que a fé deve ser a força da tua alma. O quarto passo foi o passo da fidelidade. Amados, não dá para você viver o Evangelho, para você ser feliz, sem viver de acordo com a vontade revelada de Deus em sua palavra. Não tem como. Não dá para você ser feliz no casamento, não dá para você ser feliz na empresa onde trabalha, não dá para você ser feliz no curso que você está fazendo, se você não for íntegro e dedicado. Se nós não formos íntegros e dedicados, nós não conseguiremos nos realizar naquilo que nos propusemos a nos envolver. Por favor, entenda. Você assumiu um compromisso com Cristo. Pedro entendeu isso, que assumiu um compromisso com Cristo. E que ele não poderia continuar vivendo do jeito que ele estava vivendo. Deus tinha que dar uma guinada de 180 graus na vida dele. E eu te pergunto, Deus precisa dar uma guinada na tua vida? Você chega à conclusão de que não pode continuar vivendo do jeito que você está vivendo? Você entende que se não for Jesus, você está perdido? Pense e me responda. Se não fosse Jesus na vida de Pedro, se não fosse Jesus na vida de Pedro, se não fosse Jesus na vida de Pedro, quem teria sido Pedro? Pedro entendeu que precisava seguir a Cristo e ser semelhante a Cristo. São esses 6 passos, queridos. Quais são os 6 passos? O passo da oração, o passo do amor, o passo da fé, o passo da fidelidade, o passo da semelhança com Cristo e o passo de segui-lo até as últimas consequências. A quem você está seguindo? A Cristo, ao mundo, ou dentro de uma visão pós-moderna, a si mesmo? Seguir a Cristo é o mais importante plano de Deus para a sua vida. Eu quero agora que você assista esse clipe. Esse clipe vai nos apresentar em 2 minutos o drama de uma igreja diante de alguém que não entendia porque seus membros não viviam como Jesus. Por favor.
pensando. Eu andei pensando. Se eu morrer dentro dos próximos dias, o que é provável que aconteça, eu gostaria de ter o prazer de poder dizer minhas últimas palavras num lugar como esse. Eu não sei exatamente o que faz de um homem menos digno de salvação do que o outro. Vocês sabem? Eu estou na cidade há alguns dias tentando encontrar trabalho. Durante esse tempo todo eu não ouvi nenhuma palavra de conforto ou compaixão, a não ser do seu pastor, que disse que sentia muito por mim e que esperava que eu encontrasse trabalho em algum lugar. Eu entendo que vocês não possam parar suas vidas para arrumar trabalho para os outros. Mas o que sinceramente me intriga é o que significa seguir Jesus. Vocês sentam em uma igreja e falam sobre Jesus, cantam música sobre ele, mas vocês querem mesmo dizer que sofrem e se negam da mesma maneira que ele fez? Estou mesmo seguindo o exemplo dele? Ele teria considerado a demolição de uma igreja para que fosse construído um cassino no lugar. Ele teria sido subornado por políticos corruptos e teria publicado fotos comprometedoras em seu jornal. Ele teria usado os seus dons divinos para desviar os jovens. Ele colocaria os outros na rua por causa de uns trocados. Ele teria abandonado sua congregação e sua comunidade na hora em que mais precisassem por causa de seus problemas pessoais. Como seria o mundo hoje se todos tentassem fazer o que Jesus fez? Que lição aprendemos aqui? Quando vocês estiverem lidando com as decisões mais difíceis da vida, façam uma simples pergunta. O que faria Jesus? O que? Eu andei pensando. Por favor. Vocês entenderam? Se eu morrer dentro dos próximos dias, como seguir a Cristo? Perguntando. O que é provável em que meu aconteça, lugar, eu gostaria de ter o prazer Jesus? De poder dizer minhas últimas palavras. Hoje nós tivemos a alegria e a satisfação eu não sei de ver 4 pessoas declarando que a cruz não foi em vão, tomando a decisão de seguir a Jesus. Eu quero convidar essas 4 pessoas aqui à frente. 4 pessoas que entenderam quais são os passos que precisamos dar para seguir a Cristo. Queridos, elas estarão recebendo nesse momento tão sublime esse kit bíblico para continuarem seguindo a Cristo. E 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim: que aquele que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Você passa a andar como Cristo. Você não só segue a Cristo, passa a andar como Cristo. E eu sei que é isso que está acontecendo na vida de muitas pessoas aqui. Estão começando a andar como Cristo. Nos passos de Jesus. Como será a igreja do Iguatemi no momento em que ela aceitar esse desafio de seguir os passos de Jesus cada vez mais perto dele? Como será a sua família? Como será o seu casamento? Como será a sua pessoa se você então viver o Evangelho na dinâmica dos passos de Jesus? Ah, meus irmãos,
vai acontecer uma revolução na nossa espiritualidade, amém? Então alguns estão mais próximos, outros estão mais distantes, mas não importa. O que importa é que ainda que eu esteja distante como Pedro, eu posso me aproximar dele. Eu posso chegar a ponto de dar a vida por ele. Eu posso ter o poder espiritual de superar a minha negligência, a minha indiferença, minhas dúvidas, os meus temores, e ser todo de Jesus como Pedro se transformou todo de Cristo. Então, amados, louve ao Senhor. Cante com o seu coração nos passos de Jesus. Vamos nos levantar agora e entender que Ele é a nossa força e que nele nós podemos viver o Evangelho de forma verdadeira e plena, e que ao segui-lo nós teremos vida, verdade e vitória. Amém? Receber os cumprimentos da igreja. Pode ir lá. Acompanha para receber os cumprimentos da igreja. Pode acompanhar para receber os cumprimentos da igreja. Por todos os lugares que eu passar, eu vou falar do amor que Cristo demonstrou por todo pecador. O seu amor é tão real e pode transformar. Eu sempre vou testemunhar do amor que me salvou. Eu vou seguir os passos de meu bom Jesus e vou sempre andar em sua luz, pois quero seguir por onde quer que for. Eu vou trilhar pelas pegadas do Senhor e sentir as marcas do amor, pois quero seguir e amar os meus.
seja, Senhor, por tão grande amor, por termos a Cristo para seguir. Ajude-nos a sermos seguidores de Jesus, cada vez mais perto dele, a darmos os passos do amor, da fé, da fidelidade, da semelhança, da contemplação, da imitação de Cristo. E sejamos caracterizados como amigos de Jesus, que andam nesta vida à semelhança dele. Abençoe a tua linda igreja. O que nós pedimos, Senhor, pelos méritos da cruz, hoje e sempre. Amém. Nesse momento vem que a praça de Jesus está suave. Diga que deseja seguir a Jesus juntamente com ela. Que Deus te abençoe em Cristo. Que a semelhança de Pedro e João, seguimos juntos a Cristo. E que nós sejamos unidos nessa caminhada, com o poder do seu Espírito sobre nós. Que a paz de Deus seja conosco em Cristo. Quando sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em Sublime.